gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Esté. Aqui eu produzo conteúdo e falo sobre empreendedorismo para jovens baixa renda. O tema do vídeo de hoje é uma coisa que gera várias perguntinhas lá no meu Instagram. Stephanie, pronta entrega ou encomenda? Nesse vídeo eu vou estar falando alguns pontos positivos de ambos e vou estar explicando qual que é o meu favoritinho, os que eu já testei, a minha experiência com cada um. Então bora lá que esse conteúdo é super importante e você precisa ter em mente antes de decidir abrir essa lojinha virtual. O primeiro fator a ser levado em consideração nessa discussão de pronta entrega ou encomenda é que a partir do momento em que você trabalha com pronta entrega, as coisas dependem exclusivamente de você. Quando você está trabalhando por encomenda, você vai depender de terceiros. Esses terceiros, no caso, seria o fornecedor, ou até alguma outra coisa que você pode nem pensar na hora, como, por exemplo, sei lá, o correio, caso você compre de um fornecedor distante. Então, logo, se você está dependendo dos outros, a chance de você ficar na mão é muito maior. E a partir do momento que a gente envolve o cliente no meio e fica na mão, a gente gera um conflito, não só entre o fornecedor e você, porque ele te deixou na mão, mas entre você e o cliente e você. E mais do que você, é entre o cliente e a sua loja. Então vocês já imaginaram o tamanho do problema, né? Ou seja, isso já é um ponto negativo que vale por 80 mil aspectos a ser levado em consideração. Vou dar um exemplo aqui. Você comprou uma peça por encomenda, o cliente pediu, por exemplo, esse conjuntinho aqui. O meu cliente me pediu esse conjuntinho aqui. Eu fui no fornecedor e eu peguei um conjuntinho para esse cliente. Ou eu tenho 10 clientes e cada um pediu um conjuntinho. Comprei a conta certa para eles. Chego em casa, verifico que o meu conjuntinho tá faltando um botão, ou tá descosturado alguma parte, está rasgado, manchado. E você já marcou a entrega com o cliente, você já falou com o cliente, já tá tudo combinado. Com que cara tu vai virar pro cliente e falar, então, a sua peça, eu não vou poder entregar a sua peça no prazo que eu garanti pra você, porque o meu fornecedor, enfim, teve uma mancada comigo, que isso nem é mancada, pode acontecer de vir com um problema mesmo, com defeito, e é isso. Como você vai explicar isso pro cliente? A gente, quanto empreendedor, até entende mais. Agora, o cliente não compra atacado. Ele nem sabe do mundo do atacado. É a gente que sabe do mundo do atacado. O cliente, ele só compra varejo. Ele vai na loja para comprar uma blusa. Você vai lá no atacado para comprar 30 blusas. Então, o cliente não entende o mundo do atacado e ele não tem a mínima obrigação. E o que se trata de fornecedor, você não precisa passar pro seu cliente. E aí, com essa situação que eu expliquei pra vocês, imaginem o BO se esse cliente chega comentando as coisas lá. Ou se ele já fez o pagamento e aí ele chega falando que, sei lá, fiz o pagamento e não mandaram minha peça, qualquer coisa assim do tipo. E se tem uma coisa que o cliente pode fazer é difamar loja. Gente, sério. O cliente, ele está no direito também de fazer exigências, de questionar, de perguntar, de ficar bravo. Afinal, ele pagou. E aí você vai olhar com que cara para ele? Então, como eu já falei anteriormente, isso vale por 80 mil pontos negativos. É sempre importante você ter isso em mente. E aí, quando se trata ainda disso de pronta entrega, é muito mais fácil você trabalhar com estoque. Porque com o estoque você consegue, inclusive, vender mais. Você fala, como assim vou vender mais com estoque? Calma que eu vou te explicar. Uma das grandes estratégias pra gente vender muito, aí vai depender do objetivo que você coloca, vender muito, impulsionar sua página, trazer clientes, enfim, uma das principais estratégias usadas assim são as campanhas. Você pode fazer 1 milhão de campanhas diferentes, aí vai depender do seu cérebro aqui, né? E essas campanhas, assim, quase todas praticamente, são campanhas que envolvem o estoque no meio. Então, a mais conhecida de todas, campanha de Black Friday, campanha de Dia das Mães, campanha de Dia dos Pais, fora aquelas que a gente vai criando. Por exemplo, eu fiz uma campanha que se chama Semana do Frete. Já fiz várias outras campanhas, fiz umas 3 campanhas até hoje, que é uma quantidade pouca, mas é porque eu prefiro estruturar melhor. Enfim, de qualquer forma, essas campanhas, elas envolvem o estoque. Então, a partir do momento que você tem um estoque em casa, as coisas fluem mais, porque com esse estoque você consegue fazer vários projetos diferentes. E aí entra naquilo de, não tá vendendo, eu posso fazer provador, enviar para uma influencer, produzir conteúdo. Uma das coisas, assim, mais importantes da loja, além de você vender as coisas, obviamente, e fornecer direito os seus produtos,
é você criar conteúdo. A gente tem que agregar alguma coisa na vida desse cliente. Ou você vende apenas roupa? Eu não vendo apenas roupa. A minha loja é de roupas, mas o que eu ofereço para o meu cliente é muito mais do que roupa. E aí entra naquilo do conteúdo. E para criar o conteúdo precisa do quê? Das benditas roupas do quê? Do bendito estoque. E aí, assim, só de falar tudo isso pra vocês já entenderam, né? O nível do que eu tô querendo te dizer. A gravidade do problema de quando a gente não tem as coisas com a gente. Vale ressaltar também que a partir do momento que você trabalha com encomenda, é muito mais fácil de perder credibilidade com o cliente. E não somente perder a credibilidade, mas não ter agilidade. E uma coisa leva a outra. É engraçado, né? Se você não tem agilidade, você pode perder na sua credibilidade. Enfim. Como eu já falei, você vai depender de terceiros. E fornecedor, você tem que entender que ele fornece para 1 zilhão de lojas. Não tem somente você é apenas mais um cliente naquela lista imensa. Ou seja, ele vende muito e o pessoal é atacadista. Uma coisa é o comércio de varejo, outra coisa é o comércio de atacado. Então o fornecedor ele não vai dar o mesmo atendimento do que a pessoa que trabalha no varejo. Enfim, as pessoas que fornecem é normalmente aquele tipo de pessoa que a gente não confia, a gente não deve confiar. Fica difícil você ter essa confiança. Por exemplo, você pode falar, olha, quando chegar tal peça você me avisa? E eles não avisam. Às vezes não é por maldade, por exemplo, é porque eles têm uma demanda muito grande. E ainda tem muito fornecedor que realmente não atende direito, enfim. É todo aquele rolê que vocês já devem imaginar se você já tem loja. Outro problema também é que se um cliente chegar em você agora, você que trabalha com encomendas, me manda foto de tal coisa, um vídeo detalhado da costura. Você vai ter a peça ali pra fazer isso? Pois é. E aí você deixa a desejar no atendimento, porque você não tem como mostrar a peça que o cliente quer comprar. Aí o cliente para e pensa e fala, cara, como assim? Que absurdo, eu não posso ver direito a peça que eu vou comprar e eu vou pagar? Enfim, mais um BO nasce. Bom, e tendo em vista tudo aquilo que eu já falei pra vocês, eu vou falar um ponto positivo da encomenda. Obviamente é que você começa com um valor inicial baixo, mas eu também tenho mais uma problemática nisso que eu vou explicar depois. Você não precisa ter nenhum espaço para isso, praticamente. Vai ocupar bem pouco espaço na sua casa, no ambiente que está começando a sua loja. E você pega só aquilo que vai vender. E pegar só aquilo que vai vender pode não ser um ponto exatamente positivo, pode também virar uma coisa negativa. Mas enfim, você pergunta, Esté, qual é a problemática que você falou que tem de ter um pequeno investimento inicial? A problemática daquilo é que os atacadistas normalmente vendem a partir de X quantidade de peças para sair no atacado. No começo você quase não vai ter cliente. Aí tu chega no fornecedor e fala, eu quero 3 peças. Às vezes vai ser no preço de varejo que o seu atacadista vai vender para você. Ou seja, você não vai pegar a peça tão barata assim. E aí nem sempre esse valor que você vai pegar, né? O lucro que você vai ter vai suprir todos os seus gastos, todas as suas necessidades. Fora que existem fornecedores em que, por exemplo, X número já sai no atacado, mas sai mais caro do que se você pegasse mais peças. Então tudo isso é muito importante você levar em consideração desde o primeiro momento em que você para pensar em como é que vai ser o coração da sua empresa, que é esse momento de pegar as peças, é o momento de cuidar delas, de fazer a expedição. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo também, que depois eu passo respondendo todo mundo. 1 milhão de beijos e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!